Vamos lá mais uma vez, porque eu continuo recebendo maior número de perguntas ou de questionamentos ou tal, quando eu falo da vacina, são de pessoas falando da questão do longo prazo, né? E eu fiz um vídeo aqui, né? A vacina vai matar no longo prazo, mas as perguntas elas vão elaborando e vão melhorando. Eu vou tentar juntar todos aqui para vocês entenderem um pouco, né? E cada uma da vacina a pessoa dá uma justificativa diferente, né? Para dizer esse problema no longo prazo, né? O primeiro aspecto que mais as pessoas têm falado é o seguinte: que você toma a vacina, essa vacina vai ativar o seu sistema imunológico, ou sei lá, alguma coisa mais ou menos nesse sentido. E aí botam que tem um Nobel da Medicina, que tem alguém que falou, o médico X, Y, Z, que está dizendo sobre isso, que lá na frente as pessoas vão piorar a imunidade, vão baixar a imunidade, vão começar a morrer de um monte de coisa, né? Vamos lá para a gente entender como isso é uma informação equivocada e confunde muita gente, né? E está fazendo muita gente. Esses 15% e 20%, quando eu faço enquete, dizem que não vão vacinar, é justamente por isso, né? A pessoa ouve um vídeo, ouve algum comentário sobre isso e ficou com medo, né? Vamos agora raciocinar direitinho, né? E ainda tem uma questão de extermínio global, tem umas coisas assim que meio ficam confusas. É até difícil eu entender. Eu li os textos que vocês botam aqui no comentário, os links eu leio, mas é confuso. Não tem muita coisa científica, não. Mas como tem essas informações técnicas e o nome de alguém que eu nem sei se existe ou se não existe, às vezes confunde a mente de muita gente. Primeira coisa, imagine quem está vivendo num mundo conectado, global. As informações estão aí, tudo que sai aparece para vocês, trombose saiu, caso raro, mas apareceu. Imagine nesse mundo global, se bilhões de pessoas estão sendo vacinadas, se iam se aplicar uma coisa que daqui a 6 meses, 1 ano, ia ter um extermínio global. Que lógica tem de empresas bilionárias, já são bilionárias hoje, não estão bilionárias por causa da Covid, né? Pfizer, Johnson, Johnson, né? E todas as outras. Além disso, né? Grandes empresas estatais, que aí pode questionar o capital privado, né? Mas são empresas estatais, né? Sputnik na Rússia, né? Com tecnologia semelhante, Coronavac lá na China. E que aí pode dizer que o capitalismo quer exterminar, outro diz que é o comunismo. Mas assim, ponto é que é o mundo todo, todas as áreas que existem pessoas pensando e falando de ciência estão apontando para o mesmo caminho, usando tecnologia semelhante da Sputnik na Rússia, na China, nos Estados Unidos, das grandes corporações, das grandes empresas, da Janssen, da Pfizer, de tudo, raciocina a mesma coisa. Qual a lógica disso ter correlação com o extermínio global, de controle da população? Não bate. Além disso, as pessoas estão dizendo isso de meses. Imagine, bilhões de pessoas no mundo inteiro sendo vacinadas. Se daqui a alguns meses começar a ter mortes em massa, o impacto que isso teria, assim... O que eu não consigo entender quando eu leio isso e tal, nem do ponto de vista só científico. O que é do ponto de vista científico, assim, para mim é muito claro. Tem dúvida, tem trabalho, fase 1, fase 2, fase 3, muito tomando, não dá nem para discutir disso, né? Segundo, não dá nem para discutir a questão da questão de imunologia que vai... Não tem lógica. Você está aplicando um agente que vai fazer com que seu corpo produza anticorpo. A gente não fica gripado e produz anticorpo. Tá, a ciência fez de uma forma mais simples, que não dê as consequências de pegar a doença. Ah, Júlio, quem pega a Covid se protege? É óbvio, todo mundo sabe disso. Já está mais que comprovado. É 100%? Não. Tem gente que pega a Covid uma vez, pega a segunda, mas já cai bastante. Então, a imunidade por pegar a Covid, ela existe. Todo mundo sabe disso. O grande problema é o peso da consequência de você pegar os Covid e as mutações que estão acontecendo. Então a vacina ela facilita, ela vai ajudar seu corpo a produzir anticorpo. Não tem lógica desse processo destruir seu sistema imunológico. Então, do ponto de vista científico, eu não entro. Do ponto de vista de teoria conspiratória, também não entra na minha cabeça, não faz o mínimo lógico, o mínimo sentido. Então, assim, tenham paciência. Quem concorda, óbvio, com a vacina e tal, de orientar, de explicar, de argumentar com seus familiares. Por quê? Por mais que isso seja difícil, a gente fica até meio chateado de repetir a mesma história 1000 vezes, você vai estar salvando vidas. Eu acho que o Brasil, né, um dos líderes mundial de morte por Covid, foi muito responsável por essas informações. Foi muita informação falsa pela internet, pelo WhatsApp, pelo YouTube, que a gente não vai conseguir quantificar, porque a informação se perde. O próprio tio que manda a informação falsa, depois manda a informação real pelo WhatsApp e tal, isso fica perdido. Mas foram consequências graves.
pessoas que achavam que estavam protegidas porque tomavam remédio sem evidência científica, pessoas que estavam com a Covid e não iam para o hospital porque acham que o remédio ia resolver. Então, assim, essas informações, tanto da questão de prevenção, do uso de máscara, agora da vacina, tudo isso está prejudicando muita gente. Então, a gente que está do lado, né, do pensamento científico, que na verdade parece que é uma coisa difícil, mas é uma decisão muito simples, é o mundo todo utilizando, Estados Unidos, líder de pesquisa, Inglaterra, Oxford, assim, a gente não está falando de empresinhas pequenas fazendo isso, né, nem de países que tomam decisões arbitrárias, né, o mundo inteiro está falando a mesma coisa, e a gente no Brasil não pode ficar contrário a isso, tá bom? Então convença seus familiares, tenha paciência. Isso não é política, isso não é debate de que eu gosto disso, daquilo, não. É o debate de salvar vidas, como hoje vacina. Vacina e convencer as pessoas, tá bom? Trabalho de formiguinha, paciência. Lembra eu aqui que sou neurocirurgião, que estou vir todo dia falando para vocês, sabendo o impacto que isso pode ter na vida de milhares de pessoas, tá bom? Muito obrigado quem segue aí, compartilha com as pessoas, estamos em reta final. Acho que eu já não aguento mais, quero voltar aos meus temas de dor de cabeça, de aneurisma, de tumor, mas eu sei que isso tá perto de acabar, tá bom? E está acabando rápido com essa vacinação e vamos convencer esses 20% indecisos, tá bom? O que não quer tomar, o que está indeciso. Eu acho que eles já não querem não, estão indecisos, porque estão o tempo todo aqui no comentário falando, tentando argumentar para ver se convence a gente, mas não vão conseguir não, porque é uma coisa muito óbvia, não tem muita dúvida não, tá bom? A vacina que vai salvar vidas. Um abraço.